Em um acordo firmado entre os líderes partidários, a CPI do INSS não votou uma série de requerimentos que envolviam sócios do Banco Master, ex-ministros de Jair Bolsonaro e pessoas próximas ao presidente Lula. A sessão marcou a retomada dos trabalhos da comissão. Ao vivo, a Soane Guerreiro está chegando conosco com informações e com entrevista. Ela está lá do lado do deputado Rogério Correia, o deputado que tem sido muito ativo na comissão, tem apresentado uma série de requerimentos. Boa tarde, Soane. Já dou boa tarde também ao deputado. Certo, Raquel, muito boa tarde a você, a quem nos acompanha. Obrigada também ao deputado Rogério Correia por nos atender neste momento. Inclusive, a CPMI continua ouvindo o presidente do INSS, Gilberto Haller. Mas antes disso, tivemos então a discussão e a votação desses requerimentos que você citou, Raquel. Vários requerimentos sensíveis, inclusive, não é, deputado? E que foi por isso que ficaram para depois. O primeiro requerimento que eu quero saber em relação às quebras de sigilo do Banco Master. Por que não foram aprovadas e votadas hoje? Muito boa tarde, obrigada. Boa tarde, Raquel, Soane, boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores. O acordo que foi feito era de que hoje votássemos apenas os requerimentos que fossem consenso. Este caso do Master não houve consenso porque era um requerimento abrangente que quebrava sigilo de tudo do Banco Master, o que poderia incluir, inclusive, pessoas que não têm nada a ver com o escopo da questão da CPMI do INSS. Então nós ficamos de rever isso e ver um requerimento que coloque a questão do Banco Master dentro do escopo da CPMI, que são os créditos consignados, que começaram a existir, inclusive, em 2020 e que, felizmente, agora, em 2025, eles foram encerrados. Isso nos interessa saber. Então nós vamos ver se aprovamos o requerimento com esse aspecto. É importante dizer que 2020 até 2025 foram mais ou menos 254 mil aposentados e muitos prejudicados, porque nem se sabiam, eles próprios não sabiam, que tinham crédito consignado. Olha o tamanho desse rombo aí. Felizmente agora nós não temos isso. Mas não foi apenas o Banco Master. O presidente do INSS informou agora que 17 instituições bancárias foram negados a elas o novo contrato de consignado. 17 instituições. Dessas aí, 14 foram feitas no governo passado de Bolsonaro. Então havia aí, vamos dizer assim, uma terra sem lei. Qualquer um pedia para fazer consignado, era autorizado e o INSS fazia. Agora não mais. Isso foi feito um pente fino e crédito consignado agora apenas com fiscalização. Acho que isso é um avanço, uma conquista que a gente obtém, que é claro, a CPMI do INSS também tem a ver com essa vitória e as orientações do governo do presidente Lula. Só para a gente deixar claro, Raquel, que em relação a esse requerimento da quebra de sigilo, então vai ser reapresentado depois que ele for refeito, reformulado e apresentado então novamente na CPMI e deve ser votado então nas próximas semanas. Em relação a esse número de contratos, de mais de 250 mil, são só referentes ao Banco Master, contratos de empréstimos consignados envolvendo ali aposentados e pensionistas. Então, um outro aspecto também, deputado, que a gente queria saber é por que, então, também não foram discutidos esses requerimentos de quebra de sigilo envolvendo, por exemplo, outras figuras sensíveis, como o filho do ex-ministro Ricardo Lewandowski, também o filho do ex-ministro, desta vez de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, e do próprio Onyx Lorenzoni, além também de alguns requerimentos de Luciana Luxinger, que teria alguma ligação com o filho do presidente Lula. Olha, veja bem, o presidente precisa trazer para votação todos os requerimentos. Quando ele escolhe os requerimentos que traz, ele já coloca o prejuízo de não serem votados. Eu, por exemplo, tenho requerimento que eu não abro mão. Tem que vir aqui o pastor Zetel. O pastor Zetel é da mesma igreja do presidente Viana, a igreja da Lagoinha. Mas isso não pode ser um empecilho dele ser investigado. Ele é sócio do Vorcaro. Ele, na verdade, doou para a campanha de Jair Bolsonaro 3 milhões e 2 milhões da campanha de Tarcísio.
Em tese é dinheiro que veio, inclusive, da fraude dos consignados e foi parar na campanha de Bolsonaro, fora o que parou na Igreja da Lagoinha do Banco Forte. Para mim isso é fundamental. Então o presidente não pode escolher alguns e só votar a eles. Então nós dizemos, olha, então nós vamos ver quais requerimentos entram em votação. Ele quer colocar para votar a terceira vez um requerimento para convocar o filho do presidente Lula. Ele quer ganhar música no Fantástico se derrotado 3 vezes, porque nós achamos que isso não tem nada a ver com o assunto aqui. Mas ele não coloca do filho do Bolsonaro, que é o Flávio, que daqui a pouco eu vou mostrar a ligação que ele tem com todo esse processo e vive com careca do INSS. A compra da mansão dele, feita no BRB, pode ter tido dinheiro do próprio careca do INSS que entrou para a compra da mansão dele. É uma denúncia seríssima que já está na imprensa. Esse o presidente não coloca. Então o que nós vimos com ele é que ele precisa de trazer todos os requerimentos para votação e não escolher apenas aqueles que agradam a corrente política dele ou a corrente evangélica dele. Algumas igrejas evangélicas entram para ser investigadas, outras não. Então nós temos que conversar melhor isso com o presidente Viana para que seja algo equilibrado e não que depois a gente seja tido como nós estamos blindando e ele não, mas ele nem traz os documentos. Então a blindagem anterior. Nós vamos ter que acertar isso para que tenhamos um bom trabalho. Em todos os casos, hoje o depoimento tem sido muito importante. Eu acho que o INSS avançou muito, o presidente do INSS está de parabéns. Hoje tem fiscalização de crédito consignado. No caso do recurso associativo, aposentado hoje não tem problema com isso, ninguém tem mais desconto associativo, ele pode dormir tranquilo. Isso também foi uma conquista agora do presidente Lula, durante todo o governo Bolsonaro tivemos esse problema. Enfim, estamos avançando muito. Eu diria que o INSS hoje está em muito melhores condições de fiscalizar toda essa confusão que havia anteriormente. Ou seja, estamos botando ordem na casa e mais, estamos devolvendo o dinheiro aos aposentados. 4 milhões de aposentados já receberam o seu dinheiro de volta, num total de 3 bilhões, ou seja, aquilo que foi tirado no passado, o INSS, através do governo do presidente Lula, está devolvendo agora. Raquel, o deputado lhe escuta, então passo a palavra a você. Deputado, o senhor estava explicando, né, que na avaliação do senhor e da base do governo, o presidente da CPI do INSS, o relator, não tem trago, né, os requerimentos que os senhores acham válidos. E é preciso, na avaliação de vocês, ter um equilíbrio dentro da comissão. Eu pergunto ao senhor se não pode haver um risco de paralisia, então, da comissão, porque aí acaba o que acontece hoje, né? Não se vota nem o que interessa à base, nem o que interessa à oposição. Pode haver um risco de paralisia dos trabalhos, deputado? Bem, o que nós estamos querendo é que o presidente traga todos. Diga, trouxer todos, nós vamos votar, cada um vota conforme a sua opinião e a sua consciência. Aí não há risco nenhum. Nós não estamos exigindo muito, eu acho que tem 3 requerimentos principais. Requerimento para ouvir e quebrar o sigilo do escritório do filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. O outro é do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Afinal de contas, foi ele quem permitiu que existisse esse consignado também do Banco Master. É fundamental que ele venha porque ele não agiu para terminar com a bagunça que estava colocada no Banco Master junto ao Banco Central. E o terceiro é do pastor Zetel, que é sócio do Vorcaro. E ele é quem fazia as transações financeiras. Então, sobre ele pesam muitas denúncias, inclusive essa de lavagem de dinheiro na Igreja da Lagoinha do pastor Valadão. Isso precisa ser visto porque os fiéis também não podem ser enganados por maus pastores que têm roubado dinheiro público, em especial de aposentados. Esses 3 requerimentos, vindo à votação, nós apreciamos todos. E também que não se fique votando seguidamente os requerimentos já rejeitados. Foi rejeitado, passa a bola para frente. Não é possível o presidente ficar marcando posição em alguns e não colocando requerimentos novos em votação. É apenas isso que a gente quer para fluir bastante.
Raquel, só para complementar aqui as informações, então teremos uma nova sessão da CPMI na próxima segunda-feira, com 2 depoimentos, a partir das 4 da tarde. O presidente do INSS continua aqui em depoimento e neste depoimento ele falou então sobre esse acordo de cooperação que foi fechado em 2020 entre INSS e Banco Master, que foi isso que permitiu que esses contratos de empréstimos consignados eles fossem fechados ao longo dos anos. E em setembro do ano passado, então, depois de reclamações de clientes de que não teriam autorizado esses contratos, esse acordo de cooperação, ele foi então rescindido e o banco até teve um prazo ali para se pronunciar, mas ele acabou demorando um pouco nesse processo e só houve uma reunião, então, já depois no mês de novembro. O presidente do INSS também colocou que nunca se reuniu diretamente com Daniel Vorcaro e há essa expectativa, então, de que o dono do Banco Master venha no dia 26 de fevereiro aqui prestar depoimento na CPMI do INSS. Eu volto com você e agradeço aqui ao deputado Rogério Correia pela entrevista. Não, eu também. Que agradeço, deixa apenas dar mais uma informação. Por que agora em 2025 é que foi desfeito o contrato? Porque o contrato feito na ocasião por Campos Neto com o Banco Master foi de 5 anos. 2020, então agora em 2025 venceu, por isso é que ele durou todo esse tempo. Nós não podíamos rescindir o contrato antes do tempo determinado. Agora, felizmente, isso acabou e não será mais feito o contrato com o Banco Master, bem como com outros bancos que estavam com o mesmo tipo de problema. Obrigada, deputado. Raquel, volto com você. Agradeço muito ao deputado Rogério Correia pela entrevista e à nossa Soane Guerreiro. Muito obrigada, deputado.